Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E vocês que nos assistem também pelas redes sociais. Eu gostaria de pedir a todos que estiverem nos celulares, possam colocar no modo silencioso. Nós temos vendas de lanche, de livros ali na recepção, para ajudar também na manutenção da nossa casa. Também recebemos doações voluntárias. Se você quiser ser sócio contribuinte da nossa casa, você pode também obter mais informações ali na recepção. Nesse segundo semestre, a gente teve uma pequena mudança nos horários da nossa palestra. Antes era 5 horas da tarde, e aí, durante esse segundo semestre, a gente mudou para esse horário das 18h30. E também temos as inscrições que ainda estão abertas ainda do EG1 e dos outros estudos que acontecem nos sábados a partir das 4 horas e vai até às 6 horas da noite. Se você quiser fazer a inscrição, é só procurar ali na recepção e vai obter mais informações. As pessoas que estão em tratamento aqui em nossa casa, que vocês possam estar sempre passando pela recepção para estar marcando o passo que vocês irão tomar na noite de hoje. Quem quiser também se interessar em fazer algum atendimento fraterno, tem que anotar ali também na recepção para poder fazer esse atendimento fraterno. Aí a palestra pública de hoje é para a nossa irmã Lucélia, com o tema Atividade é Oração. Eu vou fazer aqui a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, e o número do título é 244. Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, e, portanto, está também dentro de você, em seu redor, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista porque este beneficia seu filho, mesmo fazendo com que ele sofra. Deus age assim conosco. Então, após essa mensagem, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos, rogar ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade presente, que possa nos intuir, nos instruir, de um modo especial, a nossa irmã Lucélia, para que ela possa, durante essa sua conversa de hoje, passar para nós os conhecimentos da nossa vida cotidiana, em benefício de cada um de nós, para que nós buscamos o nosso crescimento moral e espiritual durante essa nossa trajetória aqui na Terra. Espíritos amigos, Mestre Jesus, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Quem está aqui presente, encarnados, desencarnados, a quem nos acompanha pela internet. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui hoje? Certo. Então, a nossa conversa aqui hoje é sobre oração. A atividade é uma oração. E quando a gente fala de oração, é uma forma muito particular de cada um de conversar com Deus. Muitas vezes a gente foi criado numa religião que faz aquela oração decorada, repetida, e ela tem seu valor. Outras vezes nós fomos criados naquela aonde realmente se conversa. E quando a gente vai repassar esses ensinamentos para os filhos, para os mais jovens,
Hoje a gente costuma dizer assim: um simples pensamento é uma oração. Porque a própria obra espírita, Kardec, o material psicografado pelo Chico, através do Espírito Humano, ele fala que oração é essa maneira particular de se comunicar com Deus. E é uma vibração. Por quê? A partir da oração, a gente se alinha mentalmente, espiritualmente, para entender o nosso próprio universo. A espiritualidade é tão sábia que nas palavras que o Estado se proferiu na mensagem, ela falou: Deus está dentro de nós. E está. Então a nossa oração, ela não precisa ser gritada, falada em voz alta. O nosso pensamento já pode ser essa oração. Pedir licença a vocês para ler uma psicografia do Espírito André Luiz no livro, nosso livro, Autores Diversos. A oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva em todas as circunstâncias será. A oração será um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Será uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa. Será uma torre da qual divisemos horizontes novos, uma estação que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu, um campo em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor, uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida, um bálsamo que cure nossas chagas interiores, uma lâmpada que acendemos para a jornada, uma sentinela que nos defenda contra o mal, uma flor que espalhe o perfume da nossa esperança, um altar em que ouçamos a voz divina através da consciência, um diapasão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre: seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. André Luiz. E essa mensagem ela é sábia porque ela vai elencando como a oração ela pode me ajudar diariamente. Ela começa dizendo: é um templo onde a doce intimidade encontra paz e refúgio. Quando eu me direciono a Deus, quando eu me direciono à espiritualidade, eu me direciono em busca de paz, porque é ali que eu vou encontrar esse refúgio. Então, esse templo que o André Luiz fala é onde nós vamos buscar esse refúgio. Nós temos templos físicos, igrejas, né? Mas o maior templo de Deus somos nós. É o nosso corpo, é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa consciência. Então é aí que a gente encontra Deus de uma maneira mais presente e firme, porque Ele está dentro de nós. É uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa, a alma cansada, a alma oprimida, a alma sofrida, a alma dolorida. E há dores que só a oração pode aliviar. Aquelas dores que muitas vezes nem a gente tem uma consciência tão plena, que são as dores da alma. E na doutrina espírita, essa dor da alma, muitas vezes são experiências que a gente traz de outras vidas, de outras circunstâncias, e que encontra na oração esse alento. É uma torre que divisemos horizontes novos. A partir dela, vemos outras possibilidades. Quantas vezes a gente vai dormir tão preocupado, tão angustiado, e faz aquela oração mesmo ali deitado: Senhor, me ajude, clareie minhas ideias,
diga como eu posso resolver. E no dia seguinte a gente acorda com a resposta daquele nosso problema. Ou durante a noite, você tem um sonho lhe mostrando uma oportunidade, uma possibilidade. Então a oração é a torre de onde você pode buscar essa visão do que tem mais adiante. E se a gente for falar de cada verso, a gente vai conseguir explicar cada uma dessas possibilidades que a oração ela encontra para estar presente nas nossas respostas. Quando a gente quer muito ou precisa muito de uma resposta divina, a gente faz uma oração, uma prece. Né? Aqui no centro a gente costuma dizer uma prece, é uma oração, essa conversa. Porque muitas pessoas, às vezes, só acham que podem, né, orar se for num templo religioso ou se for uma oração repetida. Mas a intimidade com Deus ela é criada dentro de nós, no nosso dia a dia. Porque é onde nós buscamos, para as nossas dores, a resposta do alto. E essa oração, essa prece, essa conversa, ela vai moldar toda a nossa estrutura vibratória, energética. Por quê? Ela traz esse consolo. A oração, ela não precisa, às vezes, nem ser falada. Quando a gente chora diante de uma situação de angústia, de dor, Deus também escuta aquele choro. E ali também é uma representação de oração. Porque muitas vezes a gente não tem nem forças para pensar ou para falar algo. Mas Ele conhece cada um de nós, cada uma dessas dores. E Ele sabe onde a gente precisa ser curado, ser escutado. E durante toda essa trajetória que a gente busca um entendimento, Kardec traz que a prece é um ato de comunicação entre o ser humano e o plano espiritual. Porque nós estamos seres humanos, mas nós somos espíritos. E espíritos em evolução. Então, as dores que nos atingem diariamente, as provações, as circunstâncias que nos desagradam, elas vêm até nós para poder burilar esse desenvolvimento espiritual. E de todas as vezes que a gente não sabe resolver, ou de todas as vezes que a gente não acha essa solução, é nessa conversa com Deus que a gente procura a resposta. E ela vem, só, pessoal, que a espiritualidade ela trabalha nos detalhes. Nos detalhes. Então a gente tem que estar muito aberto a enxergar esses detalhes. Porque a resposta ela vai ser enviada. Quando oramos, projetamos nossos pensamentos como ondas que alcançam os espíritos superiores, estabelecendo uma sintonia com as leis divinas. A oração do Pai Nosso, que Cristo deixou e que é rezada em muitas igrejas, religiões, ela traz uma vibração altíssima, porque naquele momento as pessoas estão se ligando ao plano espiritual. Mas para poder a gente entender essa oração de uma forma de conversa, a gente tem que estar presente nela. Porque quando ele fala que não é só palavras repetidas, são aquelas pessoas que querem somente com a oração cumprir um rito. Então, vou rezar bem que um Pai Nosso no domingo, pronto, tá bom. E, na verdade, essa conversa, ela precisa ser internalizada. E quando essa conversa é internalizada, ela tem a resposta que a gente tanto quer. Inclusive para aquele desalento, para aquela angústia, para aquela dor.
Porque o pensamento da gente, ele é uma força real. Alguém aqui talvez já tenha passado por isso, ou todos, que quando você olha para uma pessoa, pouco tempo depois ela se vira para você. Não é assim? Não acontece? Então ali você acaba chamando aquela pessoa pelo teu pensamento. Então se eu estou numa fila e eu vejo a Sandra lá de longe, eu começo a olhar para ela, é a Sandra. Poucos segundos ela pode se virar, sentir que alguém está olhando para ela. É energia. E aí, por a gente não visualizar muitas vezes essa energia, a gente acha que ela não existe. E aí, a oração é isso. A oração é energia. Mas para alimentar a oração, a gente tem outra coisa, que é a fé. E a fé é a força motriz da oração. É aquilo que faz, que impulsiona esse pensamento e essas palavras chegarem no plano espiritual. Nos altos, digamos assim, nas partes mais superiores desse plano. Porque a espiritualidade, ela está ali me amparando, me ouvindo. Mas eu tenho que acreditar também. Eu tenho que ter a fé para isso. Então a doutrina nos mostra que esse pensamento, ele cria formas, movimenta a realidade espiritual. Porque muitas vezes, pessoal, a gente reza muito para uma determinada coisa acontecer. E aí, eu estava falando sobre isso essa semana no meu trabalho. Que muitas vezes, quando a gente está realizando um sonho, a gente nem percebe. A pessoa passa a vida inteira pedindo para passar num curso, numa faculdade, ou arranjar um emprego. E na hora que passa nesse curso, ou na hora que arranja esse emprego, poucas vezes agradece, mais vezes reclama. Então, muitas vezes é preciso a gente parar e entender que ali é uma resposta da nossa oração. A gente pediu por aquilo. Quantas e quantas noites você não pediu por esse emprego, por esse curso superior, por essa pessoa que está na sua vida? Então, aquela oração ela foi respondida. E é interessante que a gente perceba quando isso está acontecendo. Porque alimenta a nossa fé. Alimenta a nossa fé. E a gente tem que entender também que os planos de Deus é sempre maior e melhor do que os nossos. Que aquela oração que não se concretizou da maneira como você quis, não é porque Deus não quis. É porque para você não era o melhor naquele momento. Então a gente tem que ter essa fé. Porque a fé, juntamente com a oração, ela sustenta o espírito para passar por todo esse processo, né, de existência do ser humano. Assim, toda oração sincera se torna uma vibração de luz, espalhando paz e equilíbrio ao redor. E a gente sente muito isso quando as pessoas se unem em oração com um propósito. Porque quando estão todos reunidos, ou quando mais de um estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Quem disse isso? O Cristo. Então, com certeza Ele está aqui com a gente, porque estamos reunidos no nome dEle, falando da fé, da oração, da prece, mas principalmente de reconhecer o momento da fé, da oração e da prece. Então, toda oração sincera, ela é ouvida e ela é respondida, mesmo que a resposta seja: nem agora não, se adiante, tem uma coisa melhor para você, mas ela é respondida. E aí é onde entra a minha fé, porque se ela não for respondida da maneira que eu quis,
porque Deus tem uma coisa melhor para mim. E isso tranquiliza muito o nosso entendimento. Da mesma forma como eu tenho que perceber nos detalhes quando essa resposta vem. Quando você começa a realizar os sonhos. Portanto, orar é sintonizar-se com as ondas do bem. E oração pode ser feita de várias formas. Até aquele amigo que te escuta sem julgar. É uma forma de oração. Aquela pessoa que você ofende e ele resolve não revidar. Também é uma forma de oração. Porque ali ele está praticando a caridade. Porque ali ele está deixando você externar algo que te dói, que te machuca. E ele está sendo aquele para-brisa. Então, nessa situação, ele está sendo a resposta da tua oração. Quando você pediu, Senhor, eu quero melhorar. Senhor, me faz uma pessoa mais paciente. E você está mostrando que você não é, que você precisa melhorar. Então, uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que a oração, ela precisa ser coerente com a vida da gente. A gente pede muito, Senhor, me dê saúde. Mas o que eu faço para ter essa saúde? Eu cuido da minha alimentação, eu cuido do meu corpo, eu cuido dos meus pensamentos. Porque a gente adoece primeiro no pensamento. Quando a gente estuda, né, a questão das doenças, a gente sabe que elas são somatizadas no organismo. Mas antes dela chegar no nosso organismo, ela estava no seu pensamento. Porque a gente tem o espírito. Então, de tanto eu pensar, de tanto eu passar raiva, de tanto eu guardar mágoa, ou de tanto eu me preocupar, geralmente preocupação, estômago, mágoa, rins, raiva, né? Aí vem coração. Então você vai alocando esses sentimentos em vários órgãos. Mas quem é que escolhe ficar doente? Eu não estou falando de vírus, não gripe. Que pode chegar até você porque você ficou com a imunidade baixa, porque teve um sentimento desse. Então, a doença, quando ela chega no nosso corpo físico, ela já estava no nosso espírito. Ela já estava na nossa mente. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Tem que cuidar dos nossos pensamentos. Quando o pensamento ruim chegar, você automaticamente tem que substituir por outro. Ah, mas não é tão fácil assim. Não, no começo não é tão fácil assim. Mas muitas vezes a oração, nesse momento, é de extrema importância. Porque eu peço a ajuda do meu anjo da guarda, do meu mentor espiritual, do próprio Cristo, que retire aquele pensamento, que coloque um pensamento bom. E naquele momento, você também tem que fazer a sua parte. Você tem que pensar em alguma coisa boa. Por quê? Para não adoecer. Então eu pedi saúde, mas eu não cuidei da minha alimentação, eu não cuidei do meu corpo, e muito menos dos meus pensamentos. Eu acho que o mundo todo está contra mim. Eu me melindo com qualquer coisa. Isso aí, constantemente na mente da gente, vai nos adoecendo. Então a oração, ela precisa ser coerente com essa vida que a gente quer. Eu quero saúde, então eu tenho que buscar essa saúde. Eu não posso alimentar esse tipo de pensamento.
não pode ser apenas verbal. Oração não é algo da boca para fora. Ela é interna. Por quê? Aonde é que existe a presença divina mais forte na vida da gente? Dentro da gente. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas, o que quer dizer essa imagem e semelhança? Somos espíritos que precisamos nos reconstruir diariamente. Porque quando a gente dorme, a gente, ao acordar de manhã, ganha uma nova chance de fazer aquele dia diferente, de fazer aquele momento diferente, de ter reações diferentes. Se eu quero mudar, se eu quero ter uma vida diferente, tem que partir primeiro de mim. Por isso que ele fala, a oração é luz, mas sem a ação é uma lâmpada sem óleo. Justamente por conta das nossas ações diárias. Internalizar esse momento de oração no dia a dia é perceber que a ação vai transformar o ser humano. A maneira como você fala, a maneira como você se comporta, a maneira como você conversa, a maneira como você escuta, a maneira como você reage. Tudo isso é uma transformação. Então isso significa que não adianta pedirmos paz se semeamos discórdia. Então a paz, ela tem que primeiro existir dentro da gente, para depois a gente sentir ela lá fora. Tem aquelas pessoas, né, que quando você chega é aquela calmaria, aquela tranquilidade. Ela entendeu essa parte. Ela é paz. É um dos sentimentos e uma das características mais belas do ser humano. É trazer paz para o outro. Isso é uma oração. Porque ela tem uma calmaria já realizada no espírito dela. E aí, podem estar pensando, mas é difícil. É difícil. É treino. É escolher não reagir. É escolher não fazer a fofoca. É escolher, toda vez que uma pessoa chegar e contando que uma fez algo errado, muitas vezes é não alimentar, é se calar. Porque a cada momento que você leva ou que você dissemina situações negativas, aquilo vai lhe tornar mais reativo. O próprio Cristo já havia advertido, né? Está lá em Mateus 21. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Capítulo 7, versículo 21, Mateus. Então, a forma que ele coloca é fazer a vontade do Pai. E qual é essa vontade do Pai? Viver segundo a sua oração. Vivermos de acordo com o que nós pedimos e oramos. Em prece, né? Porque a partir daí a gente vai ter a realização de cada uma delas. E o Espiritismo ainda ensina que a oração verdadeira deve se refletir em atitudes. O falar e o agir precisam caminhar juntos, porque a oração sincera não é apenas pedida, ela é vivida. A oração sincera, ela é vivida. Tem uma passagem de Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar, orai continuamente, orai sem cessar. E outra passagem que é muito, né,
verbalizada, é muito dita: orai e vigiai. Orai e vigiai. O que é orar e vigiar? E vigiar é principalmente a gente. Não é vigiar a vida dos outros, né? A gente olha assim, orar e vigiar a vida dos outros, do vizinho, sabe? Eita, aí, ó, só vive na igreja e aí o que ele está fazendo? Né? A nossa a gente não vigia, não, a do vizinho. A gente vigia, aí só quer ser o bonzão. Olha tantas coisas erradas que ele está fazendo. E a gente? Então, orar e vigiar nós mesmos. Nossos pensamentos, nossas orações, tem que refletir esses pensamentos. Nossas atitudes. Por isso que a atividade também é uma oração. Se eu vigio os meus pensamentos, eu consigo equilibrar o meu corpo, eu consigo ter minha saúde. Por quê? Eu posso evitar uma ansiedade, uma expectativa. Mas orar e vigiar. E se o próprio Cristo disse orar e vigiar, quem somos nós para não acreditar que isso é possível? Mas também eu digo para vocês, não é fácil. É prática, é hábito. A partir do momento que eu tenho um pensamento intrusivo, negativista, reativo, eu preciso imediatamente tentar substituir por algo que seja positivo. Então, orai e vigiai. O que? A gente, os nossos pensamentos. Certo? E aí esse ensinamento, ele vai falar do estado permanente de sintonia com o bem. Orar sem cessar. Orar e vigiar. Trabalhar com honestidade a oração. Auxiliar alguém em dificuldade é oração. Manter paciência diante de uma provocação é oração. Para muitos, pode parecer que não. Porque muitas vezes a nossa cultura é de falar versos repetidos. Mas a espiritualidade entende que ali você consegue se equilibrar. E naquele momento você pode estar em oração, servindo a um propósito maior, que é o do equilíbrio do espírito e o equilíbrio da mente. O trabalhador que cumpre com dedicação suas tarefas, né, também ele pode estar em oração. Aquela mãe que vela pelo filho constantemente. A oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, não tem essa passagem, diz isso, e é verdade, porque naquele momento ela está presente totalmente, com todo o sentimento de amor. E onde está Deus? Dentro de nós. Então nós somos a centelha divina. Quando a gente entende que é a partir daí que a gente consegue internalizar a oração, ela fica até mais fácil. E eu costumo dizer, nos estudos anteriores, que quando a gente tem esse conhecimento da doutrina, a gente também tem muito mais responsabilidade com o que a gente fala, para quem a gente fala e como a gente fala. Porque as pessoas, elas costumam entender muitas vezes que oração tem que ser um texto pronto e acabado. Mas as ações, as atividades, as atitudes, elas podem ser vistas como? Elas podem ser significativamente tão poderosas quanto aquela palavra dita. E trabalhar essa oração de forma interna é que traz esse sentido. Então você pratica a oração quando você vivencia a doutrina, quando você vive como Cristo. Chico Xavier é um dos exemplos mais claros, porque ele dedicou a vida dele à caridade, ao amor.
ele precisava constantemente dessa conversa com a espiritualidade, desse apoio, desse amparo. Então a gente percebe que são inúmeros exemplos, né, que a gente pode falar, mas o Chico foi aquela pessoa, né, aquele espírito que vivenciou e está tão perto, né, do nosso tempo. O Divaldo, né, também. Então são várias personalidades. E aí a doutrina espírita nos convida a enxergar que a oração se manifesta nas pequenas atitudes do nosso dia. Das pequenas atitudes do nosso dia. Muitas vezes, quando a gente está saindo de casa para o trabalho, a gente pode ter essa conversa com Deus. Com o anjo da guarda, com o mentor espiritual, com quem a gente escolhe para ter essa conversa. Para entregar aquele dia, para entregar aquela semana, para entregar aquela atividade. Na mão da espiritualidade, que ela saiba conduzir, que ela saiba nos conduzir, que ela saiba nos inspirar, que ela saiba nos orientar. Essa prece que a gente faz antes, depois de cada estudo, de cada conversa, é uma oração. Porque a gente precisa dessa orientação, dessa inspiração. A gente precisa desse conhecimento que às vezes nem a gente tem direito. Mas nesse momento a gente recebe essa permissão de falar. Falar do Cristo, falar do doutrina espírita, das vivências. E é tudo feito com muita humildade, com muito cuidado. Porque diante dessas falas, para muita gente, chega a mensagem que elas precisam escutar. Nós somos os primeiros. Quem está aqui na frente, quando vem ter uma conversa com vocês, a mensagem é para a gente. E mais alguém. Então, essa mensagem é direcionada porque o perdão é silencioso diante da ofensa. É oração em forma de gesto. O perdão, ele não precisa ser gritado. Ele não precisa ser verbalizado. Como um amigo meu me disse agora há pouco, ele escuta, muitas vezes, o que ele não gosta, e aí ele deixa. E ali ele já perdoa, e ali ele segue em frente. E para ele, tem dado certo. E eu disse para ele, eu quero chegar nessa fase bem. Porque não é fácil a gente ressignificar muitas vezes uma ofensa e escolher não revidar. Eu escolho não revidar. Eu escolho não entrar nessa sua energia. Essa sua reação fala mais de você do que de mim. Então, olha só. E eu falei para ele, para outros colegas, isso também é oração. Porque a espiritualidade, ela trabalha tão bem em todas as situações, trabalha nos detalhes, que a nossa conversa, desde 4 horas da tarde, tem sido essa. De escuta, de perdão e de oração. Porque nós, ou um de nós, ou todos nós, precisávamos internalizar isso. Dessa vida corrida, dessas situações que aparecem, dos imprevistos que muitas vezes tiram a nossa paz. É essa oração que pode nos salvar naquele momento. É respirar fundo, se concentrar e dizer: Senhor, aqui, resolve. E já que você vai resolver, eu vou ficar despreocupado, porque você já vai resolver. Né? Porque aí entra a fé da fala do início. Então, a oração verdadeira é a oração com as mãos, com o coração, com os pés, a caminho da caridade. Olha que frase forte.
Oração é caridade, caridade é oração. Porque é nesse momento que aí tudo que a gente pediu, até mais do que a gente pediu, é concretizado. Porque você visualiza nessas ações a presença do Cristo. Mas não é fácil fazer caridade no povo. A caridade real, verdadeira. Não é fácil. Porque você tem que se dispor. Você tem que sair muitas vezes da sua zona de conforto. Você tem que ir atrás, se mexer. E você não pode esperar nada em troca. Não é um comércio. Não é um negócio. É simplesmente uma doação. Colocar essa oração em movimento é praticar também caridade. Então, a força que move é a fé. A oração é movida pela fé. E a caridade é a oração em movimento. Quando a gente fala de caridade, né, muita gente pode imaginar que tem que ser só o material. E não é só o material. Então, de todos esses exemplos que a gente trabalhou hoje, tudo isso pode se revestir em caridade. É a escuta, é a não reação, é o abraço, é o não julgamento. E eu pergunto para vocês internalizarem, quem já praticou alguma caridade hoje? Quem não foi reativo diante de uma situação que lhe melindrou, que lhe deixou, digamos assim, com um amargor na boca? Quem já fez uma oração hoje? Não é? E aí a gente dorme, acorda muitas vezes a vida corrida e diz que não tem tempo. Mas aí vem a mestra dor e nos coloca em movimento para essa oração. Qual é esse movimento? Aí eu vou pedir, Senhor, me ajuda. Tá bom, não? Reclamo com ele. Desse jeito tem que aguentar. Resolva. Mas não precisamos esquecer que a gente pode agradecer também. Então o ser humano, ele é muito, digamos assim, ele gosta muito de uma zona de conforto. Se tá bom, ele não vai atrás. Não vai atrás da oração, não vai atrás de Deus, não vai atrás do Cristo. Mas quando o santo está perto, ele está lá, Senhor. Né? Fica de joelho, vou rezar todo dia agora, me ajude. Não precisamos, né? Só ir buscar esse momento quando o sapato aperta. E aí o Espiritismo nos mostra que orar é mais que pedir, é vibrar em sintonia com Deus e com os valores do Evangelho. Por que orar é mais do que pedir? O que é essa prece? É transformar algo que você pede, ou é buscar algo que você quer, numa forma mais concreta, realizando atividades. Por isso que o tema é, atividade é oração. Então, para eu poder receber essas respostas, eu tenho que estar em atividade. Senhor, me dá um emprego, aí eu me deito, vou dormir. Não, quando eu acordar, o emprego está batendo na minha porta. A gente sabe que não funciona assim, né? Senhor, exemplo da saúde, me dê saúde. Mas aí eu não faço nada para ter essa saúde. Então é justamente dessa forma que ele diz: oração é mais do que pedir. É você se colocar em movimento. É você ir buscar a sua resposta. Senhor, eu quero um emprego. Eu vou estudando bem aqui, fazendo bem aqui uns cursos, que o emprego vai chegar, as pessoas certas vão aparecer.
E aí eu tenho que permitir isso também. A gente, aqui do Centro Espírita, a gente estava estudando uma obra hoje, da Joana de Ângeles, e ela trouxe no capítulo de hoje a vida social, a necessidade que o ser humano tem de viver de forma social, em sociedade, justamente para se melhorar. Então não fomos criados para vivermos sozinhos, fomos criados para viver em sociedade, em família, no trabalho, na escola, na faculdade. E aquela convivência, ela vai melhorando a gente, porque chegam aquelas pessoas que a gente gosta logo de cara, e chegam aquelas outras que vão testar a nossa paciência, a nossa resiliência, até o nosso amor próprio, até o nosso réu primário, né, às vezes. Mas com o objetivo de quê? Nos melhorar. Então essa vida em sociedade, ela se torna ainda mais fácil quando eu aprendo o sentido real da oração. Às vezes a oração, para aquela pessoa que você encontra no trabalho e que você não consegue se dar bem, é não revidar, é se calar, é escolher não levar para você aquele sentimento que ela lhe transmite. É a oração que você faz por ela, que ela consiga seguir o caminho dela. E funciona. Por quê? Porque a oração é energia. Então somos colocados em várias situações, a todos os momentos, para entender isso. E essa sintonia só se mantém quando alimentada por atitudes coerentes com a lei do amor. Porque é sentimento, é energia. O amor também é energia. Aí a gente volta para o começo da conversa, quando eu dei o exemplo, né, com a Sandra. Quando você olha muito para uma pessoa, a pessoa se volta e olha para você. Você chamou pelo pensamento. Você chamou pela sua energia. E é real. Todo mundo sabe que isso acontece. Então a oração, ela ganha esses atributos mais poderosos a partir do momento que você envolve amor. E aí, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, Emmanuel, no livro Seiva de Luz, ele diz: ora e trabalha. Ora e trabalha. Ou seja, se coloca em movimento. Certo? A oração edifica, mas a ação sustenta. A oração edifica, mas a ação sustenta. Tá? Ou seja, a oração é como a semente, mas só germina se o solo da vida for cultivado pelo trabalho do bem. Eu não posso pedir também, eu não gosto de uma pessoa, ou Senhor, tomara que ela caia, eu quero bem no pé. Né? Faz sentido essa oração? Não, porque o terreno fértil é o bem. Terreno fértil é o bem. Ninguém pode rezar para pedir que o outro caia. Até porque pode ser que a gente mesmo é que caia. Primeira topada é a gente. E a gente finaliza deixando essa frase, repetindo essa frase: ora e trabalha. A oração edifica, mas a ação sustenta. Muito obrigada. Boa noite a todos. Estado excelente. Então vamos agradecer nosso irmão Sérgio por essas suas palavras, que nós possamos internalizar aquilo que ouvimos, pelo menos o mínimo possível, para que a gente possa colocar em prática essa nossa caminhada. Nós vamos agradecer a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite. E agora nós vamos para a nossa irradiação.